Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast da Escola de Cos. E hoje, na nossa estreia, estamos aqui eu e o meu sócio, amigo, afilhado, várias coisas, né, Rodrigo? Uma história aí de anos já de amizade que levou à criação desse projeto que nós fizemos com muito carinho para que pudéssemos realmente mudar as almas e os corações dos estudantes de medicina e médicos que estão trilhando esse caminho, esse sacerdócio tão bonito que é a nossa carreira. Como eu falei, eu estou aqui com o meu grande amigo Rodrigo Macedo e eu queria que você se apresentasse, Rodrigo, para o pessoal te conhecer. Depois eu falo um pouquinho de mim também, da minha história, e a gente explica o porquê da criação da Escola de Cos. Perfeito. Sejam todos bem-vindos aqui ao primeiro podcast da Escola de Cos. E é um sonho, né, Luiz? A gente está, nesse momento, trazendo para a prática o que nós tínhamos discutido e sonhado durante tanto tempo antes disso, né? O Luiz falou, eu sou o Rodrigo Macedo, sou cirurgião de tornozelo e pé, ortopedista de formação, pai do Joaquim, da Manuela e da Catarina, né? Esposo da Raíssa. E tem uma história de estar há 21 anos dentro de um ambiente universitário, de um ambiente acadêmico e enxergando todas as mudanças que foram ocorrendo durante esses anos e que passaram a impactar na medicina de uma maneira como um todo, no sistema educacional, e nós pudemos viver isso na nossa carreira, tanto percebendo as queixas dos nossos pares quanto dos nossos alunos ao longo desse tempo, né? Isso é muito, muito claro, né? Principalmente depois que nós saímos ali do ambiente acadêmico propriamente dito, do ponto de vista de sermos estudantes ou residentes e fomos para a vida real, como a gente fala, né? Agora eu tô na vida, né? Tô trabalhando ali por conta própria, na minha clínica ou prestando serviço em algum hospital. E ficou muito claro o que acontecia com alguns grupos diferentes de médicos, né? Aqueles que mantinham, digamos assim, uma medicina com propósito, mantinham um brilho no olhar na prática médica, e aqueles que só reclamavam e que não conseguiam progredir na carreira, e enfim. Então isso acabou ficando muito claro e muito distinto depois de algum tempo na nossa formação, e é algo que nós pensamos, né, Rodrigo, que precisava de uma abordagem, que os motivos pelos quais algumas pessoas estavam satisfeitas, estavam plenas, estavam felizes, eles eram coisas, eram abordagens, eram estudos, eram formas de pensamento que poderiam ser treinadas, poderiam ser estudadas e explicadas, né? Eu acho que seria interessante contar um pouquinho da minha história, porque ela leva justamente ao motivo principal da criação da Escola de Cos. Eu, como já me apresentei, sou o Luiz De Angeli, sou médico ortopedista pediátrico, estudei com o Rodrigo durante a residência, durante o fellowship, fomos preceptores juntos lá na Universidade de São Paulo. E a minha história com a medicina começou muito cedo, pela observação da carreira do meu pai, você acredita? Meu pai é ginecologista e obstetra. Nós somos de uma cidade relativamente pequena, né, a nível Brasil, que se chama Cariacica, faz parte da Grande Vitória, lá no Espírito Santo. E eu me lembro desde muito cedo, talvez com 5, 6 anos de idade, da admiração que eu tinha pelo meu pai, pelo fato dele ser médico. Justamente porque eu sabia que ele saía, às vezes, em horários que eram impróprios para poder atender pacientes. Eu achava isso o máximo, né? Tem muita gente que não gosta disso, mas eu via isso com muita admiração. E pelo fato também do respeito que meu pai tinha dentro da cidade, pelas pessoas que o cumprimentavam, pelo fato dele trazer novas vidas ao mundo. Então foi algo que sempre me admirou bastante. E depois dessa época, mais ou menos talvez com uns 10, 11 anos, eu já tinha em mente que talvez eu pudesse me tornar médico um dia, mas entrou uma outra história de vida pessoal que também influenciou nessa decisão. Foi o fato de, mais ou menos de uns 12 até uns 19 anos, eu ter sido um atleta federado de basquete lá no meu estado. Então treinava 3 vezes por semana, jogava no fim de semana, né, tinha uma vida esportiva bem ativa. E até por isso,
eu comecei a me machucar bastante, né? Na época eu tinha muitas entorses do tornozelo, Rodrigo. Você podia ter cuidado de mim na época, né? Seria um bom cliente. Que pena que você não é mais velho, né? Mas enfim. Daí eu acabei torcendo o tornozelo muitas vezes, assim, muitas mesmo, assim, durante a minha adolescência. Tanto que você sabe que eu tenho uma instabilidade no tornozelo, que eu já passei com você, né? E por esse motivo, visitei muito o ortopedista. Então eu estava no ortopedista com muita frequência. E eu lembro que naquela época, por mais que fosse um momento de sofrimento para mim, de estar com o tornozelo torcido, sem poder jogar, aquilo era muito frustrante, né, para um adolescente onde ele tem uma visão de mundo de que aquele esporte é tudo para ele, né? Eu comecei a admirar muito o trabalho do ortopedista. E falei, talvez isso daqui seja o meu futuro, né? De qualquer forma, quando eu entrei na universidade, eu fiz a Federal do Espírito Santo, eu mantive a minha mente bem aberta. Tanto que eu tinha uma característica, inclusive naquela época, muito mais clínica do que cirúrgica, do ponto de vista de ser um médico que dava mais atenção aos detalhes, eu tinha uma paciência um pouco maior, que geralmente são qualidades atribuídas mais aos médicos que fazem a parte clínica e não a cirurgia. A gente está aqui também para tentar tirar esses estigmas, né? Mas o estigma do cirurgião e a característica principal é ser alguém mais objetivo, de poucas palavras, né? Às vezes até um pouco rude, né? Todo mundo fala, não, ele é o cirurgião, ele é muito bom, mas cuidado que ele é uma porta, né? Ele não consegue conversar direito, né? E a gente sabe que isso, não, no fim das contas, não é verdade, não é nem desejável, mas o estigma existe, principalmente em relação ao ortopedista. Dentro da medicina, todos vocês sabem, se você é estudante de medicina ou médico, que o ortopedista tem a fama de brutão, né? Só que essa fama, ela não corresponde ao ideal que se espera, na verdade, de qualquer tipo de médico. Enfim, mantive a mente bem aberta durante a minha faculdade, mas no final acabei decidindo realmente por fazer ortopedia. E foi aí que nós nos encontramos lá no R1, lá na Universidade de São Paulo, no IoT, no Instituto de Ortopedia e Traumatologia, no qual o Rodrigo continua atuando até hoje, né? Eu fiquei lá durante um bom tempo, né, como preceptor, voluntário, fiz doutorado lá também. E foi muito engrandecedor, claro, vir para São Paulo para um grande serviço, para aprender medicina de ponta, realmente. Só que aí, depois que nós fomos para a vida, como eu havia comentado, nós percebemos que algumas carreiras de alguns médicos, tomando a nossa como principal exemplo, claro, né, olhando como as coisas se desenrolaram, acabaram tendo uma evolução, digamos assim, muito linear e previsível ao longo do tempo. E outras nem tanto, de outros colegas. Além disso, a questão do brilho no olhar, né, que eu falei, ela continuou presente no olhar de alguns médicos. Por exemplo, no meu caso, eu não tô me gabando aqui de nada, tá? Na verdade, é uma característica pessoal minha de ser uma pessoa muito apaixonada, muito sensível desse ponto de vista. Então, eu sempre fui muito apaixonado pela prática médica. Então, quando eu ia para o consultório, eu ficava muito contente de estar ajudando os pacientes, mesmo na época que nós começamos a carreira e que nós não ganhávamos nada, né? Atendia lá consulta por R$20, operava por R$200, né? Trabalhava no SUS de graça, voluntário 7 anos. Mesmo assim, aquele brilho no olhar nunca fugiu dos meus olhos, né? E eu acho que isso foi determinante para que nós percebêssemos essa necessidade de fazer com que os médicos voltassem a amar a medicina, para que eles realmente pudessem ser felizes, né? E daí, depois de um longo tempo de pensamentos e projetos que só ficavam na minha cabeça, graças a Deus, no ano passado, a gente começou a desenvolver o projeto da Escola de COS, que tem por objetivo realmente trazer de volta os valores, os princípios, realmente trazer de volta o amor à medicina que os médicos devem ter, para guiar a carreira dessas pessoas, para que elas possam fazer o bem não só para os seus pacientes, mas como para elas mesmas. Porque no fim das contas, né, se o médico está infeliz, não só ele perde, mas o paciente dele também perde. Então foi mais ou menos essa a ideia que a minha história acabou trazendo ao longo desse tempo todo, para que nós pudéssemos chegar, finalmente, à criação do projeto da Escola de COS. É super interessante ver você contando a sua história e falando desse brilho no olhar que você tem, né? Mas sempre teve, sempre carregou isso com você durante a sua formação. Porque todos nós que te acompanhamos durante essa jornada, nós estamos juntos desde 2012. Mais ou menos isso aí. 2012, 2013. Lá se vão 13 anos aí. Isso é perceptível para todos, tá? E é uma coisa que
dava até uma certa, entre aspas aqui, inveja de como você se relacionava com a medicina e como se relaciona até hoje. Mas isso é uma coisa interessante de ser falada, porque não existe só esse caminho, né? Do sempre apaixonado e amante desde pequeno pela medicina. Isso é uma característica que você pode se desenvolver. E principalmente, falando em termos de como as carreiras elas vão tomando caminhos diferentes, a minha percepção é que isso é algo que sempre deve ter existido. Isso sempre existiu. O que mudou é que com a abertura de múltiplas faculdades e universidades e o aumento exponencial do número de médicos no nosso país, provavelmente isso ficou muito mais exposto, muito mais visível. Eu, particularmente, que fiz um caminho parecido com o seu dentro de uma universidade federal no meu estado, vim para São Paulo para fazer ortopedia e estou até hoje dentro da universidade. Nós vemos as reclamações dos nossos colegas, dos nossos alunos, em relação a como o perfil do estudante ele vem se modificando ao longo do tempo, né? E esse é um outro fator que eu acho que influenciou. Então, o primeiro fator que influenciou em nós conseguimos enxergar essa dicotomia das carreiras, de quem, de fato, tem um propósito muito bem definido e quem não tem ao longo do tempo, um fator é o número muito grande de médicos que aumentou. Um segundo fator é justamente essa diferença do aluno. Eu não acredito muito que isso seja uma coisa simplesmente geracional, sabe? Não é porque ele nasceu naquela década que ele tem essa característica no seu DNA. Eu acho que isso vem muito de uma crise institucional que o mundo vive hoje. E quando eu falo de crise institucional, eu quero falar de todas as instituições, não só a instituição médica. E isso começa dentro da família, porque os valores, eles vão sendo modificados ao longo das décadas, ao longo dos anos, até que o aluno que chega na ponta agora e começa a frequentar a universidade, começa a frequentar uma especialização, ele chega com alguns desses valores um pouco diferentes do que eles eram passados antigamente. Muito por conta dessa mudança das instituições, do modo de se enxergar a importância das coisas. E o que eu vejo muito na medicina é, dentro das instituições hoje, das universidades, dos consultórios, dentro do Instagram, é que o indivíduo ele tem o potencial de desenvolver tanto a parte técnica quanto a sua parte moral. Isso é uma característica do ser humano. Isso vem da sua potência de desenvolver isso. Porém, a minha percepção é que existe uma preocupação cada vez maior em você desenvolver as potências técnicas de uma maneira rápida e você esquece completamente das potências morais e das virtudes. E aí o grande problema dentro da medicina é que nós estamos diante de uma comunidade moral. Na medicina, você ter mais técnica, você ter mais acesso, isso te dá poder, mas não necessariamente faz com que você use esse poder da maneira certa. Para fazer o bem. Então, o que acontece é que nós precisamos fazer julgamentos morais o tempo inteiro. A grande questão que eu vejo hoje é: eu sei o que eu devo fazer, né? Eu sei o que eu posso fazer, na verdade, mas o que é que eu devo fazer nessa situação específica, considerando esse paciente específico. E aí, quando a gente vai ver esse boom de faculdades, porque isso expõe muito isso? Onde é que estavam esses professores há anos atrás? Professores em faculdades, em cidades muito pequenas, que muitas vezes não tem nem hospitais para que o aluno tenha contato com o paciente. Quem são os pacientes que os alunos estão aprendendo? Então, eles conseguem ver anatomia num aplicativo virtual, ou eles conseguem ver anatomia, um exame físico em um vídeo, em um modelo. Mas e a história de vida daquele modelo? Não existe, né? Onde é que ela está? Como é que você aplica um julgamento moral se você não tem uma história por trás daquilo?
Então, você consegue aplicar muito bem um protocolo, você consegue aplicar muito bem uma decisão fria sobre operar ou não, mas isso vai muito além do que está ali escrito no livro e tudo mais. Então, somando essas duas coisas que eu falei, que foram o aumento do número de médicos, junto com a mudança do jeito de enxergar o mundo que vem acontecendo cada vez mais, veio a minha mudança pessoal, na verdade, né? Que há alguns anos atrás, até dentro da família, principalmente dentro da família, do meu casamento, com os meus filhos, houve uma separação do Rodrigo que vinha ali, do doutor Rodrigo, inclusive, e do Rodrigo pessoa física, né? Não médico, que enxergava o mundo de uma maneira e passa a criar um propósito para esse mundo que eu enxergava de outra maneira antes. E a partir daí, você vai aprofundando, você vai estudando, entendendo mais coisas, e chega uma hora que você fala, cara, por que me esconderam tudo isso, né? Porque ninguém nunca me explicou isso antes. E isso, somado àquelas outras coisas, fez com que eu desejasse que as pessoas precisassem também saber disso, só que de uma maneira mais precoce do que eu precisei passar para chegar até esse momento. Então, acho que a Escola de COS, ela nasce muito dessa sua paixão genuína pela medicina, dessa sua vontade, junto com esse contexto que eu estou tentando trazer aqui. Não, com certeza. É interessante, assim, falar para quem está ouvindo a gente que um dos objetivos da Escola de COS é fazer com que vocês não cometam todos os erros que nós cometemos no passado, tanto na faculdade quanto no início da carreira, essas questões de divisão, essas questões relacionadas ao próprio desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de virtudes, que são coisas que, se nós tivéssemos aprendido mais cedo, nós estaríamos muito melhor do que estamos hoje, né? Teríamos feito mais o bem, teríamos ajudado mais pessoas, teríamos nos preocupado menos, inclusive, ou ficado menos ansiosos com várias questões que aconteceram no nosso desenvolvimento, na nossa carreira, na nossa residência. Então, um dos objetivos principais é justamente esse. E me conta um pouco, Rodrigo, como é que foi essa mudança de visão dentro da medicina que você teve? Como é que você via a medicina antes, na época da faculdade ou no início da carreira? E como é que você começou a enxergar as coisas de uns anos para cá, depois que você abriu os olhos para esse tesouro, né, que é a prática médica nas nossas vidas, né? Essa pergunta se mistura muito com a minha história de vida pessoal, né? Que na verdade, eu sou de uma família simples, do interior da Bahia, meus pais são do interior da Bahia, e meu pai tinha uma oficina mecânica, que foi com que ele sustentou a família trabalhando de domingo a domingo, e minha mãe técnica de laboratório. Então, as minhas referências de profissão eram duas pessoas que trabalhavam dia e noite para sustentar os seus 3 filhos. Eu não tive essa oportunidade de ter uma referência médica sobre aquilo que eu queria. E a minha intenção durante a minha escolha, principalmente no sentido de, na hora que eu vou escolher minha profissão, o que é que eu estou buscando ali? A minha escolha foi muito clara na época. Eu queria uma profissão que me desse capacidade de ajudar meus pais e sustentar minha família para que a gente não precisasse passar pelo que nós passamos. Nunca faltou nada, mas foi tudo muito no limite durante a vida. E eu entrei na medicina por conta disso. Era uma profissão que me dava uma estabilidade, uma certa estabilidade na época de carreira, tinha emprego certo, você não ouvia falar de um médico desempregado. E essa foi a minha opção pela medicina há 21 anos atrás, tá? E entrei na faculdade e eu sofri demais. Sofri demais porque foram 3 primeiros anos muito duros em ter que estudar coisas que você não tem prazer, em abdicar de outras coisas que você gosta de fazer, de dormir, de descansar, de jogar mais futebol, de ir pra academia, de sair com os amigos. Mas isso nunca foi um problema para mim. E hoje eu consigo entender a virtude que eu estava exercitando nessa época, da fortaleza, da perseverança, seguindo porque eu precisava seguir, eu não tinha outra opção. Mesmo fazendo as coisas que tinha que fazer, mesmo sem gostar, né? Sem gostar, fazia o que precisava ser feito.
E nesse momento começa aquela parte da faculdade que a gente entra em contato com os pacientes, que é o internato, que você começa a ir ao hospital, começa a atender um paciente, começa a ajudar de maneira mais prática, mais direta as pessoas, e aquilo começou a fazer mais sentido para mim. E nesse momento eu falei, é isso aqui, medicina, agora sim, cheguei na parte que eu gosto, agora qual especialidade eu vou escolher, né? Foi engraçado quando eu vim para São Paulo, que quando eu entrei no IoT, eu tive um susto, assim, muito grande da quantidade de materiais, de leitos, de pessoas trabalhando, porque só o Instituto de Ortopedia era quase do tamanho do meu hospital inteiro. Era maior do que o meu hospital. Eu tomei um susto também. Sabe o que aconteceu? Quando eu prestei a prova ali na USP, acho que era no PAMB, né, no Prédio Amarelo, a gente entrava pela frente e saía por trás. E os fundos do PAMB dão para o IoT. E eu me lembro que quando eu terminei a prova, eu olhei e falei, cara, esse é o prédio da ortopedia? Eu falei, se eu passar aqui, eu vou vir para cá, né? Graças a Deus deu certo, né? Mas eu me lembro que me impressionou muito. Eu falei, esse hospital é maior do que o hospital que eu fiz faculdade, né? E realmente impressiona bastante aqui em São Paulo, né? Exato, e quando eu vim pra cá eu não tinha essa noção também. Eu nunca tinha saído da Bahia, na verdade, né? Foi a primeira vez que eu saí da Bahia, foi pra vir fazer essa prova aqui, na verdade. Aqui isso me espantou porque aqui se tinha acesso a tudo, né? E como eu não tinha as minhas matérias ortopedia, as minhas matérias cirúrgicas, que era o que eu já tinha identificado, que era o que eu tinha mais afinidade, que eu queria fazer, eu tinha que sair do hospital para ir atrás disso. Então eu lembro que a minha primeiro ímpeto foi pensar em fazer urologia. Então, tinha um cirurgião super famoso que na época tinha operado o meu avô pelo Hospital das Clínicas de lá da Bahia. Eu fui lá, bati no consultório dele. Falei, doutor Juarez, posso te acompanhar, tal? Gostaria de te acompanhar, acho que eu tô querendo seguir essa área. Ele abriu as portas e era uma rotina dupla, porque era faculdade, terminava a faculdade, ia para o consultório dele, acompanhava cirurgias, voltava para casa, estudava. Além disso, eu dava aula para me manter, né? Para conseguir pagar meus livros, meus estudos. E assim foi até um determinado momento que eu falei, cara, não me encantou, não é isso. Aí, novamente, eu vou fazer cirurgia plástica. Tinha um outro médico lá, o Dr. Rui Kerner. Ele e o Dr. Carlos Kerner, que são dois irmãos cirurgiões renomados também em Salvador. Então, bati no consultório do Dr. Rui. Comecei a acompanhar ele também, cirurgias aqui e ali. Ele operava magnificamente bem, assim. Tipo, era um negócio que eu adorava ver ele operando. E também mantendo essa rotina. E chegou um determinado momento também, estudando as matérias, eu falei, ainda não é isso. E se você me perguntar por que eu escolhi ortopedia, eu não sei te responder hoje. Eu simplesmente escolhi uma área onde eu tivesse a possibilidade de operar e atuar em consultório, e que era uma especialização direta, que eu não teria que fazer uma terceira prova para entrar na residência, e foi meio por aí. Comecei a ortopedia, eu vim muito preparado para cá, porque eu passei no HC, eu não sei se você sabe dessa história, eu passei na USP. Você já me contou, mas conta aí pro pessoal que essa história é muito boa. Eu passei na USP e decidi não vir. Decidi não vir inicialmente porque eu precisava ajudar meus pais logo que eu me formei, e eu achei uma injustiça gigantesca, assim, agora que eu, em teoria, estou por cima da carne seca agora, né, que eu tenho um diploma, eu viajo, deixo meus pais aí com os meus irmãos e vou tocar a minha vida. E eu achei isso injusto. Na época, eu podia segurar 1 ano ainda a residência com o Exército. Segurei, mas não consegui fazer as duas coisas, que era juntar dinheiro para vir para São Paulo e ajudar os meus pais. Então, eu optei por ajudar meus pais naquele momento, larguei a residência e servi o Exército mais 1 ano, trabalhei mais 1 ano. Nesse 1 ano a mais, eu consegui ir capitalizando novamente, juntando dinheiro, e aí resolvi prestar a prova novamente. Achando, não vou passar de novo nunca aqui e tal. E passei novamente, e foi a hora que eu tinha que tomar essa decisão, e eu decidi vir. E por que eu queria ter juntado um dinheiro para vir para cá? Porque não fazia para mim sentido nenhum eu sair da minha casa, do meu conforto, onde eu já tinha todos os meus relacionamentos médicos, inclusive, sempre fui um excelente aluno na faculdade, para zerar isso e ter que trabalhar igual um louco aqui para me sustentar sem poder me dedicar à residência. Eu queria vir para me dedicar à residência 100%. E quando eu vi esse cenário favorável, eu vi essa possibilidade,
Foi a hora que eu vim e comecei a me dedicar à residência. Primeiro ano de ortopedia foi duro demais também. Você sabe, ele é muito difícil e, diferente de você, que já tinha essa história aí dos entorses e tal, eu fiz ortopedia ainda meio tentando entender porque eu estava estudando tantos parafusos e placas e mecânica e engenharia ali dentro daquilo. Até que no meu segundo ano, são as coisas que... Antes eu chamava isso de sorte, né? Mas hoje eu sei que isso é graça e... eu estava no grupo de pé e tornozelo e foi quando o Dr. Túlio, ele defendeu a livre docência dele. E quando eu vi... Foi a primeira vez que eu tive contato com ele. Só ouvia falar que era bravo, que era isso e tudo mais. Mas quando ele passou a visita com a gente, ele gostou da minha visita, ele me chamou e pediu que eu montasse o caso para a apresentação da livre docência dele. Eu me senti o cara mais importante do planeta ali. E acompanhei toda a trajetória dele nessa livre docência, porque eu entrei na cirurgia que ele fez. Para quem não sabe, na prova de livre docência, eu não sei se isso ainda é desse jeito, mas o cirurgião ele precisava fazer uma cirurgia para outros cirurgiões de outras especialidades assistirem, acompanharem aquilo. Então, eu estava lá nessa cirurgia com ele. Eu montei o caso lá que ele apresentou também. E quando terminou aquilo, eu falei, cara, eu quero ser igual esse cara, trabalhar. E aí a minha paixão pela medicina começou aí. Bacana. Aí que eu comecei a falar, agora eu gosto de fazer isso. Você viu um modelo e falou, é esse cara aqui. É isso que a gente precisa resgatar isso daí, os bons modelos, né? E aí a história da medicina traz inúmeros bons modelos que foram escondidos de nós também, né? Uma das coisas que a gente vai trabalhar muito aqui nas nossas formações, podcasts, cursos presenciais, enfim, é justamente resgatar essa história, né? Porque, claro, a gente precisa ter os modelos, assim, práticos, né? Da vida prática, o médico que está ali do seu lado, o doutor Juarez, né? Que você foi buscar, o doutor Túlio, né? Você precisa desses modelos que você tem no seu dia a dia, mas é importantíssimo também conhecer os modelos prévios. Quais foram os médicos mais renomados da história? O porquê eles foram os mais renomados da história? Quais são as características que eles tinham que os fizeram ser reconhecidos e lembrados até hoje? Eles fizeram bem ou fizeram mal? Que a gente tem exemplos bons e ruins, né? Que são possíveis, que é possível utilizar esses exemplos bons ou ruins para que nós saibamos qual caminho nós queremos seguir. E isso é interessante porque a minha busca, ela foi uma busca meio intuitiva, uma busca por uma necessidade de ter esse modelo. Mas se esses modelos tivessem sido apresentados antes, os modelos históricos, você já cria um imaginário do que é de fato o bom médico e isso te motiva a ir atrás dos modelos reais e contemporâneos certos para você criar a sua carreira. Porque essa é uma coisa que eu não tenho dúvida. A carreira médica precisa de modelos reais, que você acompanhe, que você veja, que você entenda aquela atuação, para que você descubra quais características você pode potencializar dentro de você. Não é que você tem que imitar alguém ou ter todas as características dele. Muitas vezes você tem 3, 4 modelos e vai escolhendo o que se encaixa na sua vida, na sua personalidade, no seu temperamento, de cada característica de uma dessas pessoas para montar o médico que você está de fato se formando. Mas a falta do acesso a essas informações de modelos médicos históricos, de bons médicos de verdade, isso é um negócio que hoje eu vejo como imprescindível para a formação médica do aluno. Na verdade, se nós não conhecemos a medicina como arte, digamos assim, não sabemos quais são os seus princípios, valores e o fim último, fica muito difícil nós sabermos se aquele modelo que nós estamos enxergando é realmente um bom médico ou não. Porque muitas vezes o critério que você vai utilizar para saber se ele é bom, ele é famoso. Não, ele tem sucesso. Não, ele ganha dinheiro. Não, ele publica muito. E cara, não é isso. No fim das contas, a medicina, ela nasceu para cuidar do próximo. Então, o bom médico, em última instância, em primeira instância, na verdade, é aquele que está cuidando da pessoa que está na frente dele. E se, na verdade, o médico não faz isso como objetivo principal,
todo o resto não vale de absolutamente nada. Ele pode ser famoso, ele pode operar bem, ele pode publicar bastante, ele pode ser o que for. Mas se os esforços dele não estão direcionados para o ponto certo, tudo aquilo é inválido. Se a intenção não é boa, todo o resto não é válido, não deve ser, na verdade, exaltado. Que às vezes ele pode estar fazendo um mal, ele pode operar muito bem, mas ele pode estar fazendo indicações erradas de cirurgia, por exemplo, no nosso caso, né, que somos cirurgiões. Isso é, assim, é de fundamental importância que seja dito. Perfeito, porque isso vai te motivar a procurar os modelos certos. Quantas vezes durante a faculdade, você já deve ter passado por isso numa roda de amigos, você julgar o médico de sucesso pelo carro que ele estacionou na vaga do médico. Cidade pequena, estado do interior, pelo número né? Todo mundo sabia. de pacientes que ele atendia no consultório. E hoje, a gente vê claramente que essa métrica de sucesso, ela é completamente diferente da métrica do bom médico, que é o que nós estamos conversando aqui hoje, né? Sim. Do que é ser de fato bom, do que é de fato querer o bem do seu paciente. Uhum. Não é que você não vai ter defeito, isso é impossível, longe disso. Mas é lutar contra isso e tentar melhorar a sua atuação para melhorar, aí agora sim, em última instância, a vida do paciente, da pessoa que está na sua frente, que está te procurando. Exato. E me conta um pouquinho, assim, depois que você teve esse encontro, digamos assim, com o principal modelo da sua carreira como cirurgião de pé e tornozelo, como é que a sua carreira se desenvolveu desde então, desde do R2, onde você teve essa experiência? Ali eu descobri o que eu queria fazer e descobri como eu queria atuar como um médico, de fato, sabe? E eu já vinha com um modelo de estudo muito firme, você me conheceu desde o começo e eu cheguei na residência para ser o primeiro, né? E sempre estudei para isso. E aí tem uma história muito interessante, que é a história do Bruno, que eu cheguei na ortopedia e como eu não tinha contato antes, nós fomos divididos em duplas, né? Uhum. E a minha dupla calhou de ser o Bruno Rudelli, na verdade o filho de um dos maiores ortopedistas da história do país, né? Um dos que trouxeram a prótese de quadril para cá. E o Bruno, se tivesse uma faculdade de quadril, ele teria feito essa faculdade direto de quadril. Excelente médico, ele já sabia o que queria desde muito cedo. Cara, o Bruno Rudelli, para quem tá ouvindo, é uma unanimidade, né? De pessoa, assim... ética, correta, gente boa, tá sempre com um sorriso no rosto. Não me lembro de tê-lo ouvido reclamar de algo durante toda a residência. Ele me acompanhou durante todos os estágios. E o que era engraçado é que quando chegou, eu já vim com esse modelo, assim, vou estudar e vou, assim, gabaritar esse ranking aqui, que era o que tinha lá, eu já sabia como era. E primeira prova, fiquei em primeiro, o Rudelli em 12º. Mas a gente ia pra prática, eu não sabia fazer uma tipóia, eu não sabia fazer uma tala, eu não sabia trocar um curativo, e ele me ensinava tudo. E como o pai dele já era médico, ele já acompanhava, então ele tinha tato com o paciente, um tato diferente de ver um bom médico atuando, e eu já olhava isso nele atendendo, né? E ele me ensinava as coisas. Próxima prova, eu fiquei em primeiro, ele em, 16º de novo. Quando aconteceu isso na terceira prova, eu chamei ele, falei, cara, não dá. Você é muito melhor do que eu, você sabe muito mais do que eu, não dá pra você ficar tirando essas notas, você não vai conseguir escolher o que você quer fazer. E aí eu comecei a chamar o Bruno pra estudar comigo. Uhum. E a gente estudava todos os dias junto. Primeira prova que a gente foi fazer depois que o Bruno começou a estudar comigo, Bruno em primeiro, eu em segundo. A partir daí, nunca mais eu fiquei em primeiro em uma prova. Verdade. O Bruno ficou em primeiro em todas. Ai, no segundo ano, o primeiro lugar ganhava uma viagem para a Alemanha. O Bruno ganhou. E eu sou extremamente satisfeito com essa história. Porque quando o Bruno saiu da minha casa, eu sabendo que ele era melhor, eu ainda estudava mais umas 2 horas para tentar acompanhar o Bruno quando a gente fosse fazer a prova. E isso não foi em vão. Eu não chegava em primeiro como ele, mas... isso me motivou muito a ser um aluno melhor. E a carreira foi sendo construída nesse formato, ajudando ele, aprendendo a atender. E aí tem um momento que para mim é emblemático, que foi o momento do meu entendimento como católico, a minha conversão de fato, que me levou a estudar filosofia. E aí eu cheguei aonde eu queria chegar, que era nas virtudes.
E foi um tema que foi como um nocaute, assim, na minha vida. Porque aquilo me fez enxergar um cenário de vida que até então era tudo vivido de maneira intuitiva. O propósito era ser um médico bom, mas lá no fundo ainda era uma carreira tranquila e uma carreira estável. Era isso que eu buscava. Ser o melhor possível para ter uma carreira médica estável, uma carreira tranquila, para ter dinheiro, para poder sustentar a minha família. O que não tem nada de errado nisso. Nada de errado. Mas não passava disso. Exato. Esse não pode ser o objetivo final de todo o seu esforço, né? É muito comum nas rodas de conversa de médico as pessoas discutirem, primeiro, reclamar pra caramba de qualquer coisa. Segundo, falarem sobre aposentadoria. E terceiro, falarem sobre como trabalhar menos e ganhar mais, né? Ou seja, o seu esforço não está concentrado em melhorar a sua prática, em aumentar a sua capacidade de fazer o bem, mas sim em adquirir mais conforto, mais estabilidade. E isso acontece porque, principalmente as gerações mais recentes, têm uma falsa impressão de que a ausência de pressões e o excesso de estabilidade e de conforto é o que leva a pessoa a ser feliz, né? Porque no fim das contas, o que as pessoas querem? Todo mundo quer ser feliz. E todo mundo quer fazer o que ele acha que é o bem. Então essas pessoas que pensam dessa forma, elas acham que aquilo é o bem. E elas acham que elas estão fazendo o bem. Só que no fim das contas, quando nós não dirigimos os nossos esforços, nossos estudos, a nossa atenção para ajudar, digamos assim, o próximo, que pode ser o seu paciente, pode ser o seu amigo, igual você fez com o Bruno, pode ser sua família. Isso não gera, se você não dirige seus esforços para isso, isso não gera felicidade. Quando você só mira no seu conforto, no seu bem, na sua estabilidade, na sua aposentadoria, em ficar na rede, você que é baiano gosta, né? Ficar na rede, não é isso mesmo que vocês gostam de fazer? Brincadeira. Mas enfim, de ficar no bem bom, digamos assim, isso na verdade gera uma depressão, gera uma ausência de pressões e uma tristeza no final, né? Isso gera um vazio. Vazio, exato. Que você rema na profissão e você não tem um objetivo muito claro de onde é que você quer chegar. Na verdade, você só quer acabar aquilo. Exato. É a aposentar. Você quer ir pro consultório e você fica feliz porque você atendeu 10 pacientes e ganhou 10 consultas e porque aquilo acabou. Uhum. Quando, na verdade, você deveria sair dali feliz por tantas pessoas que você conseguiu ajudar naquele dia e nas próximas que você vai conseguir fazer mais por elas. E esse conceito que você falou da busca da felicidade, isso é uma coisa também, uma potência humana. Todo ser humano quer isso. Intrínseco a todos. A todos. Isso se confunde um pouco no mundo de hoje com o conceito de liberdade. Uhum. Porque as pessoas atrelam o conceito de liberdade ao conceito de ser feliz. Só que o conceito, a definição de ser livre, da liberdade, ele é um conceito que está completamente deturpado. Uhum. O conceito de liberdade que eu vejo hoje as pessoas difundirem é fazer o que você quer, a hora que você quer, do jeito que você quer. E se você para pensar friamente nisso, na verdade a pessoa que faz tudo o que quer na hora que quer, ela é completamente escrava dos desejos e dos impulsos que ela tem. Ela não é livre. Ela é completamente presa àquilo que ela sente. E ela vive isso na profissão. Eu sinto que eu preciso ganhar mais dinheiro. Então, vou lá e faço isso. Eu sinto que eu preciso aparecer mais para que os meus colegas vejam como eu estou tendo sucesso na minha carreira. E você vai lá e dá um próximo passo. Nem que isso custe fazer algo que você não acredita de fato. E a partir do momento que você começa a dominar essas paixões, começa a dominar esses instintos, aí você tem uma liberdade de fato, porque você consegue falar, opa, não, isso aqui é só o que eu estou sentindo. E o que eu estou sentindo nem sempre, de fato, é o que deve ser feito. E você começa a fazer o que deve ser feito ao invés de fazer aquilo que você quer que seja feito. Porque tem um gap gigantesco nesse meio aí. Gigantesco e nem sempre a sua obrigação, o seu dever como médico, como pai, enfim, isso dá para aplicar em todas as áreas da vida, né? É aquilo que vai te gerar mais prazer. Por longos anos ou longos meses, enfim, dependendo de cada questão que você estiver abordando, pode ser que aquela atitude correta que você tem que tomar, ela seja extremamente desconfortável. Até que você consiga dominá-la
para que ela se torne confortável e, inclusive, prazerosa, né? Todo bem, ele vem do trabalho, né? No sentido de que o bem real, ele não pode ser gerado a partir de uma ausência de trabalho. Ou seja, se você acha que eu vou ser feliz agora porque eu vou passar o fim de semana inteiro vendo Netflix e comendo besteira, né? Tomando sorvete, comendo salgadinho, etc e tal. Você fala, pô, isso daqui é a minha felicidade. Então eu vou trabalhar e no fim de semana eu vou ficar sem, digamos assim, trabalhar para poder sustentar isso aqui que eu acho que é a vida boa, né? Não demora muito para a pessoa perceber que sempre quando ela termina esse ciclo, ela está infeliz, ela está ansiosa e ela não vê sentido naquilo dali. Porque comer o salgadinho e ver o Netflix não é trabalho. Então, por definição, não gera o bem por si só. Então, essa noção é muito importante, porque a gente precisa se livrar realmente dos nossos apetites sensíveis para que nós consigamos direcionar as nossas vontades, os nossos esforços para o caminho correto, para o bem, né? E, enfim. E isso que a gente está conversando agora vai num caminho, e antes de dar a minha opinião sobre isso, eu queria te perguntar, por que você acha que as pessoas, ou uma boa parte dos médicos, né, sendo mais específico nessa situação, escolhem esse caminho, pensam dessa forma? Você falou um pouco sobre o excesso do número de faculdades ou das pessoas fazendo medicina, principalmente no nosso país, que isso é real, tá? Não é, na minha opinião, não é o grande problema, tá? Na verdade, o grande problema, eu acho que está justamente no entendimento das pessoas mesmo, dos médicos, dos alunos que estão ensinando e que estão aprendendo, em interpretarem realmente o que é o bem e o mal dentro da medicina ou dentro do mundo. Mas isso tornou, como você mesmo disse, muito claro a falta de virtude da massa, digamos assim, dos médicos formados, assim como acontece com os advogados, assim como acontece com os engenheiros, assim como acontece com os arquitetos, sei lá, qualquer profissão. Você vê, ao longo da história, uma perda dos valores morais, ou seja, uma desmoralização das atitudes das pessoas ao longo do tempo. É só você ver, por exemplo, como no passado as pessoas valorizavam a boa música e o que é valorizado hoje como boa música. Só um exemplo. A qualidade vai caindo, a batida vai aumentando, o tempo vai diminuindo, a complexidade das canções vai caindo e as pessoas vão se acostumando com aquilo, achando que aquilo dali é o bom, aquilo ali é o legal, aquilo é o prazeroso, né? Então, tudo isso foi ocorrendo ao longo da história, até chegar nos tempos atuais, que são os tempos em que nós estamos vivendo aqui, e fazendo com que aflorasse, na verdade, essa grande dificuldade que as pessoas em geral têm em fazer o bem, e isso ficou muito claro nos médicos, tanto que os próprios médicos, a própria profissão médica, ela acabou sofrendo uma desvalorização ao longo do tempo. Há 50 anos atrás, o que o médico falava era incontestável. Você não tinha realmente muitas opções, mas tinham poucas pessoas que eram formadas em centros que tinham, digamos assim, mais estrutura para formar esses médicos, então não eram muitas pessoas, o que facilitava, digamos assim, o controle que nós tínhamos na formação de cada um daqueles alunos, daquelas pessoas, para exercerem a profissão. Hoje em dia, como nós temos uma gama muito grande de médicos atendendo, é óbvio que você vai ter de tudo. Você vai ter um médico que é excelente, igual tinha no passado. No passado também tinha uns médicos ruins, inclusive nos tratados hipocráticos mesmos, é possível observar vários trechos onde Hipócrates, por exemplo, falava que os maus médicos eram a maioria. Ou seja, não mudou muita coisa de lá para cá, só que hoje simplesmente ficou mais evidente, né? E essa perda dos valores e dos princípios atingiu a medicina. Hoje em dia, o médico já não tem mais aquela opinião que é incontestável, né? Você vai no médico, ele fala alguma coisa, o paciente fala, poxa, será que esse cara não está querendo ganhar dinheiro em cima de mim? Será que ele não está indicando um procedimento só para que ele possa realizar esse procedimento e ter um retorno financeiro? Nossa, será que essa conduta aqui ele está pensando que é o melhor para mim mesmo ou para o meu filho? Ou ele só está pensando em fazer o que é mais fácil para ele fazer, né? Então, isso ficou mais claro. As pessoas começaram a questionar, com razão. Mas a gente precisa tentar resgatar esses bons valores para fazer com que a nossa profissão seja realmente
amada novamente, que as pessoas possam ir nos médicos e realmente confiarem nos médicos novamente, de uma maneira mais natural. Tá? Eu acho que, como isso ficou mais evidente, nós conseguimos perceber esse problema que está atingindo os médicos, os estudantes de medicina, referente às ansiedades sobre o futuro, a concorrência entre médicos, a concorrência entre você e a inteligência artificial, por exemplo, que é uma coisa que a gente debateu com alguns estudantes algumas semanas atrás, e a principal preocupação do estudante era, meu Deus, será que a IA vai tomar o meu lugar? E aí, quando você o vê se questionando sobre isso, você percebe que falta entendimento sobre o que é a medicina. Por exemplo, a medicina, ela depende da figura do médico para o atendimento do paciente, de maneira, assim, sine qua non. Se não tiver o médico, não existe a medicina, não existe a boa prática, não existe a cura real. Não tem julgamento moral, né? Você não tem o julgamento real. A inteligência artificial não consegue fazer um julgamento moral. Não consegue. Por quê? Porque a inteligência artificial não tem alma. O ser humano é corpo e alma. Então, para você entender as dores, o sofrimento do próximo e conseguir aliviar o sofrimento, que a medicina é sobre aliviar o sofrimento das pessoas, em primeira instância. A gente precisa ter corpo e alma, ele precisa ser o meu semelhante para que eu consiga entendê-lo e compreendê-lo como um todo. A falta dessa visão é o que acaba fazendo com que a nossa prática se deteriore ao longo do tempo, estou falando da nossa prática de nós, médicos, e que nós não consigamos cumprir o nosso principal objetivo, que é ajudar realmente quem está ali na frente. Enfim. Seu raciocínio é perfeito em relação a isso, e eu acrescento uma característica que eu venho acompanhando no modo das pessoas irem se desenvolvendo ao longo da sua formação acadêmica, que não sei se o termo vai alcançar exatamente o que eu quero falar, mas é uma certa covardia do médico. Uma covardia em que sentido? Não é uma covardia no sentido externo, exterior, um medo de alguém ou de alguma coisa que está acontecendo. É uma covardia que é um pouco pior, uma covardia meio ontológica, assim, uma covardia que vem de dentro, que é o medo de ser bom. Uhum. Não sei se você percebe isso com alguns alunos. O que seria esse medo de ser bom? Primeiro, o ser humano ele tem uma preservação, uma tendência à preservação da autoimagem. E quando você se expõe a tentar ser bom, sua chance de errar aumenta muito. Uhum. Né? Você vai se expor aos mais velhos, você vai se expor aos seus pares, tentando ser bom em alguma coisa, tentando melhorar nessas coisas. Então, com medo de tentar fazer o bem e de tentar ser bom, você se acovarda e tenta ficar na média. Isso é uma coisa que eu vejo com muita clareza. E a segunda coisa é que ser bom dá trabalho. Esse eu acho que é o principal motivo que nos deixa... dá muito trabalho. Nos deixa ser covardes. Bom exige que você vença essa covardia com uma coragem que você vai ter que tirar de dentro de você. Ninguém consegue te dar essa coragem. É uma coisa que você tem que desenvolver ela em você. Algumas pessoas nascem com isso mais desenvolvido, outras não. Outras precisam ir cultivando isso, né? E existem maneiras de se fazer isso. Mas desenvolver a coragem implica em renunciar a várias coisas, né? Então, inclusive na vida de estudos, por exemplo. Para você estudar melhor, você tem que estar mais descansado. Então, provavelmente você vai abdicar de uma noite. Ou, para estudar melhor, você tem que dedicar mais horas àquilo. Então, você vai abdicar, talvez, do futebol, vai abdicar, talvez, do videogame, da televisão. Então, o fato de dar trabalho quanto expor a sua própria imagem, muitas vezes limita a pessoa a querer se desenvolver o máximo que ela pode. E eu acho que na medicina não deve haver espaço para que o médico não queira se desenvolver o máximo que ele pode. E desenvolver o máximo que você pode não é você saber fazer todas as técnicas do mundo e fazer todas as coisas, absolutamente. É você ser o melhor naquilo que você se propôs a fazer para o seu paciente. E você pode ser muito bom nisso. Só que quando você conhece e nomeia essas características, quando você dá nome à virtude, quando você dá nome àquilo que você precisa desenvolver, aí você começa a gostar daquilo, né? Uma frase que você já falou numa
numa das aulas, e é uma coisa que a gente ouve bastante, é que a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, muitas vezes você não consegue amar a virtude por não conhecer ela. Você às vezes até vive ela, mas você não conhece ela. Então, quando você passa a dar nome a ela, a entender como é que você pode trabalhar aquilo, você começa a melhorar e você pode virar um médico melhor. Não o médico de sucesso, como a gente até trocou nas nossas conversas, né? Para ser um médico bom, ser um médico de fato mais completo para o seu paciente, de fato. Isso. Não, com certeza. E é interessante, assim, trazer Muitas pessoas podem estar se perguntando do porquê que nós estamos falando sobre isso, né? E, assim, sendo muito pragmático aqui, tem um monte de faculdade, um monte de gente formando, a concorrência está aumentando, né? E aí os debates começam a falar sobre, vamos fechar a faculdade, porque tal faculdade tirou nota baixa no Enamed e tal faculdade não tirou. E as decisões acabam indo mais para o âmbito político, na tentativa de resolução do problema de termos mais médicos ou médicos formados com uma qualidade pior. E você, na verdade, esquece dos indivíduos. Ou seja, você deixa de perceber de que, na verdade, a faculdade ou os médicos não existem. Existe o João, a Marina, a Larissa, que está fazendo faculdade na USP, na faculdade do interior de não sei aonde, em qualquer tipo de universidade, em qualquer universidade do Brasil, que já são centenas, né? E que essas pessoas, elas precisam se desenvolver independentemente de onde elas estão. Sendo super prático, ninguém vai chegar amanhã e vai fechar uma faculdade e falar você não pode formar por causa disso, disso, daquilo. Isso simplesmente não vai acontecer. Ou seja, levar essa discussão simplesmente para o âmbito político não resolve o problema. Essas pessoas estão sendo formadas. Os médicos, independentemente de onde estão, tá? Porque você pode estar na melhor universidade do país e você pode estar se formando muito mal ou se preparando muito mal para virar um médico de verdade, para ir para a vida, para ir para os atendimentos, né? Para ir para o plantão, para ser cirurgião. Então, a necessidade do resgate dos valores e de realmente de conhecer a história da medicina, a medicina por si só, ela vem para poder ajudar todas essas pessoas, todos esses alunos de medicina, todos esses médicos recém-formados que não conseguem enxergar um propósito na sua carreira, na sua vida. Então, a escola de Cos, ela é, na verdade, ela é o caminho prático para nos ajudar a termos médicos de maior qualidade no futuro, que vão se beneficiar, vão beneficiar os seus pacientes, e isso vai resolver o problema, porque o problema, por exemplo, daqui 10 anos, nós vamos ter a mesma quantidade de médicos per capita que os Estados Unidos têm hoje. Ou seja, teoricamente, a gente não tem muito médico, não vai ter muito médico. O que nós vamos ter, provavelmente, são médicos que não enxergam propósitos nas suas carreiras e que não conseguem atuar fazendo bem. Então, se eu aumento a qualidade, digamos assim, do médico, o entendimento que ele tem sobre a profissão, sobre o que ele vai fazer dali para frente, sobre a responsabilidade, o tesouro que ele tem nas mãos dele, essa é a única forma de você resolver o problema. Perfeito. É a única forma. Isso não invalida todos os outros aspectos, né, que estão acontecendo agora, como prova para o título de medicina e avaliações das faculdades e tudo mais. Tudo isso tem que acontecer. Mas isso sozinho só geraria mais cursinhos que potencializariam mais conhecimento teórico e técnico, enquanto a parte de potência e desenvolvimento moral fica cada vez mais para baixo do tapete. E o aprendizado prático da medicina, né? Hipócrates já dizia, os escritos hipocráticos também falavam, e a gente acredita muito nisso, né? Que a medicina ela precisa ser aprendida ao lado do mentor, ao lado do professor, dentro do hospital, dentro da clínica, vendo o paciente, participando da cirurgia. Ao passo em que você tem as provas, que elas são necessárias, e nós cremos que essa medida é uma boa medida, no fim das contas, porque, claro, né, se uma pessoa não tem condições nem teóricas de se formar, imagina as condições práticas, né? Mas é claro que isso pode trazer um foco, principalmente realmente na criação de cursinhos ou na priorização dos estudos teóricos em detrimento da evolução e do aprimoramento da prática médica em si. Isso a gente já passou na nossa época. Quando você estava no último ano, a maioria das pessoas não queria ficar no hospital porque ela queria estudar um cursinho para poder passar na residência.
E é legítimo ela querer passar na residência e querer estudar mais, mas ela não pode tirar esse tempo do aprendizado da medicina dela. Ela precisa entender que aquela é a prioridade. Na ordem da vida dela, a prioridade é que ela aprenda a ser um bom médico em primeiro lugar. Em segundo lugar, pode ser, beleza, passar na residência. Mas eu não posso colocar o futebol em primeiro lugar e falar, então entre ficar no hospital e estudar para residência, eu vou estudar para residência. Pô, tá errado. Você não tá colocando ordem na sua vida. E isso tem consequências lá na frente, porque se a pessoa não consegue priorizar o que realmente é prioritário na vida dela, ela acaba tendo uma vida desordenada que gera, indubitavelmente, a infelicidade ao longo do tempo. E, enfim. O papel da escola de COS nesse sentido, e uma coisa que eu vejo para mim muito clara, é, além de resgatar essa importância histórica do que é de fato o bom médico, além de resgatar a questão do aprendizado corpo a corpo do médico com o seu mentor, com o seu orientador, além de resgatar os valores individuais de cada um, para que você se entenda como ser humano e possa ser um melhor médico a partir disso, é tentar juntar todas essas coisas. Porque é impossível você ser... se você conhecer algum, você me dá um exemplo aí. Alguém que tenha uma carreira, de fato, boa como um bom médico e uma vida completamente desestruturada. Ele pode ter até dinheiro como médico, ele pode ter até muitos pacientes, mas uma coisa não está atrelada ao fato de ser bom médico. Então, muitas vezes, essa ordem que você impõe na sua vida é o que vai fazer com que você tenha uma ordem na sua carreira e isso vai culminar no médico bom, de fato, né? Exatamente. E trazer as pessoas para o bom caminho, né? Nós dizemos que a escola de COS ela é o caminho, ela não é um atalho. Hoje os estudantes, médicos mais jovens, eles estão muito preocupados em buscarem os atalhos, que são aqueles caminhos que vão me levar a ter uma vida mais estável, a ter um pouco mais de dinheiro, a aposentar mais cedo, fazendo a estratégia tal, protocolo tal, escolhendo a especialidade tal por causa disso. E se esquecem que, na verdade, não tem como você fugir do caminho, né? Santo Agostinho falava, né? Corres bem, mas fora do caminho. Cara, se você está correndo fora do caminho, você vai cair no precipício, você não vai chegar no paraíso, entende? Então, trazer realmente as pessoas para o caminho correto, porque esse caminho existe, ele já é, digamos assim, validado há pelo menos 2.400 anos, né? Todos os médicos que tiveram, digamos assim, sucesso, que são lembrados até hoje, eles percorreram exatamente o mesmo caminho, as histórias se repetem ao longo dos séculos, né? E não é porque o mundo agora é digital há 20 anos, de 20 anos para cá, que as coisas mudaram completamente. Não, os princípios e os valores continuam exatamente os mesmos. Outra coisa que vai de acordo com isso, né? É calma com a pressa, né? Tem muito médico que acabou de formar e já quer... por que eu não desenvolvi o meu Instagram durante a minha faculdade? Porque agora eu já tinha andado tantos passos e tudo mais. Tem uma frase do nosso padre, São José Maria Escrivá, que ele fala, acho que, se não me engano, é o ponto 823 ou 822 de Caminho, que ele fala, tá vendo aquele edifício, aquele prédio gigante ali? Ele foi construído tijolo a tijolo, saco de cimento a saco de cimento, pedreiro a pedreiro, ajudando até que aquela estrutura se formasse. Então, os atalhos, e aí que é onde eu queria chegar, muitas vezes te levam a querer montar as paredes, a estrutura superficial da casa, do consultório, do escritório, seja lá o que for, antes de você ter a base. Então, você não vai conseguir ser um médico excelente, experiente, antes de ter um tempo de formação, um tempo de vivência médica, um tempo de cursos, congressos, acompanhamento, leitura, de experiência prática, de vida. Você não consegue comprar isso. A arte é longa. Não adianta, não tem como você pular etapas, porque isso em algum momento vai ruir, isso vai transparecer de maneira muito, muito fácil, muito clara. Uma vez o Marcelo mesmo perguntou para mim, né, numa dos ensaios iniciais que a gente fez para tentar trazer as ideias da escola de COS à tona, qual era a principal virtude que o médico precisava ter. E eu fiquei meditando sobre isso durante muito tempo, porque realmente quando ele me perguntou, eu falei, cara, eu sei quais são as virtudes, mas eu não sei qual é a principal.
Hoje em dia eu falo que é a paciência, cara. Então, A paciência... não é à toa que a gente trata de pacientes, né? Exatamente. E é interessante ver, por exemplo, nos escritos antigos, como se falava sobre a necessidade, por exemplo, de ensinar as pessoas que queriam ser médicas desde a infância a serem médicos. Ou o primeiro aforismo que fala que a vida é curta e a arte é longa. Realmente é necessário ter paciência para que você realmente crie uma autoridade de verdade. Se você quiser parecer ser algo que você não é, isso não vai te trazer a felicidade que você espera de parecer ser. Mas se você se tornar com autoridade ao longo do tempo, e o trabalho é de formiguinha, tijolo a tijolo, é paciente a paciente que você atende no dia a dia, que você consegue tirar as dúvidas, que você consegue tratar bem, que você consegue os bons resultados. É ali que a sua autoridade vai se formar. Se você quiser ter autoridade antes... Se você quiser parecer que tem autoridade antes de construir a sua autoridade, o que vai acontecer é que esses alicerces simplesmente não existem e o prédio vai cair, né? E da mesma forma, assim, fazendo um paralelo muito interessante, é óbvio que na escola de Cos, que pretende realmente ser uma plataforma de desenvolvimento pessoal e de carreira médica muito completa, onde nós teremos tanto a parte filosófica, digamos assim, como a parte prática do desenvolvimento da carreira, com cursos online, cursos presenciais, podcasts, imersões, enfim. A gente pensa em ter uma atuação bastante ampla. É óbvio que não terão... Nossa, eu vi aqueles dois caras conversando no podcast. Não, esse é o caminho. Olha lá, os caras falando que a gente tem que estudar, que a gente tem que sofrer, que a gente tem que fazer o que é certo, que eu não posso buscar o atalho, enfim. É óbvio que isso não vende muito, né? Sendo super sincero. Mas a nossa intenção, a gente sabe disso, né? Mas tijolo a tijolo, pessoa a pessoa, a gente vai conseguir mudar esse panorama ao longo dos anos, para que a nossa própria classe, a nossa própria profissão, ela consiga ser mais valorizada ao longo do tempo. Eu costumo dizer que existe uma comunhão dos médicos, fazendo um paralelo também. Ou seja, se cada médico cresce em virtude, todos crescem juntos, porque todas as pessoas, toda a classe, toda a profissão, ela acaba sendo elevada. Então é bom para todos que nós sejamos melhores, que nós busquemos a virtude, que nós busquemos o bem. E a intenção da Escola de Cos é ser esse caminho, para que as pessoas tenham essas orientações que nós não tivemos quando nós éramos estudantes, quando nós éramos residentes. Que nos levasse para o bem, para o caminho correto, mais facilmente, sem dar as cabeçadas que a gente deu no meio do caminho, não é verdade? É verdade. E se os primeiros alunos que nós começarmos a ajudar, e nós já estamos vendo isso na prática, Nós já vimos. Os olhos brilhando, isso começar a mexer com eles por dentro, e é um que conversa com outro colega, que ajuda um outro paciente, que ajuda uma outra pessoa, isso já é motivo de orgulho, assim, total, porque o objetivo está sendo de fato cumprido. Exato. E desde a primeira aula do nosso curso introdutório, inicial, já foi possível ver isso nos olhos dos estudantes, dos médicos que estavam lá. Uma mudança do propósito, né? Uma mudança de visão, na verdade, do propósito da carreira dele, do trabalho diário dele, né? Realmente, a medicina, ela é um caminho, digamos assim, de santificação tremendo, que, se bem aproveitado, vai te fazer ser uma pessoa melhor, vai te fazer realmente cumprir um objetivo muito claro aqui na Terra de ajudar o próximo, né? Ao passo que, se ele é mal interpretado, ele também é um tobogã para o inferno, né? Se você utiliza mal os poderes que você tem como médico, isso indubitavelmente vai te levar para o mal e te fazer uma pessoa infeliz e fazer o mal às outras pessoas, que é o que nós não queremos que aconteça, nem conosco, nem com os nossos pares, nem com nossos colegas. Luiz, foi excelente o papo hoje sobre esse projeto que está tomando cada vez mais corpo, né? Agradecer também a todo o time que está aqui com a gente, gravando esse primeiro podcast da Escola de Cos. Um abraço a todos, fiquem com Deus e aproveitem o conteúdo que a gente está produzindo para vocês agora. Bom, gente, acho que conseguimos trazer aqui as ideias principais sobre o porquê a Escola de Cos foi criada, qual é o nosso objetivo. E eu espero que vocês tenham gostado. Inclusive, se inscrevam aqui no canal, deem um like no vídeo para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E continuem nos seguindo, que vem muita coisa boa pela frente e muito aprendizado de virtudes, de história da medicina, da própria tradição da medicina, que realmente tendem a nos edificar
cada vez mais tornando a nossa prática melhor, tornando-nos pessoas melhores e realmente nos dando a capacidade de ajudar o próximo da melhor forma possível e realmente sermos úteis, que realmente possamos servir para servir. Muito obrigado a atenção de vocês, um abraço a todos, fiquem com Deus e nos vemos numa próxima.